Olá pessoal, vamos dando sequência aqui no nosso curso de Lógica de Programação e nessa aula vamos continuar aprendendo sobre linguagem de programação C, tá? Então eu vou procurar passar todos os conceitos que foram abordados até agora em Visual G, ou seja, em algoritmos, dentro da lógica de programação aí, que a gente estudou até então. Vamos abordar isso dentro da linguagem de programação C. Então vou abrir aqui o nosso programa, o DevC++, lembrando que você acha ele de forma gratuita para baixar aí na internet, e que ele também vai estar, essa mesma versão, vai estar disponível aí para vocês junto no DVD. Bom, vamos lá. Eu vou criar aqui então outro código fonte, tá? Então aqui na nossa pastinha de códigos fontes, eu vou criar mais um novo arquivo. Então vou vir aqui, novo arquivo, novo projeto de código fonte. E a gente vai estar trabalhando aí com mais alguns exemplos, tá? Então a gente viu lá em Visual G que existe a programação onde eu posso usar cláusulas, ou seja, onde eu posso usar se e se não, utilizando estrutura aí, cláusula de condição e ou na estrutura. Onde, quando eu utilizo sempre eu tenho que ter condições de verdade em quantas estruturas forem necessárias. E quando eu uso ou, eu preciso de ter somente uma das condições sendo verdadeiras. Vamos verificar isso. Vamos abrir aqui algum algoritmo que a gente já fez em Visual G. Então vou abrir aqui os projetos anteriores para a gente dar uma verificada. E olha aqui, então vamos vir aqui códigos fontes Visual G. Bom, eu vou fazer aqui estrutura de decisão utilizando cláusula E, tá? Então eu vou usar aqui exemplo 8. Esse exemplo, aqui eu não tenho como abrir ele sem ser por meio do Visual G, então vamos abrir aqui o Visual G. Vou vir aqui na minha pastinha abrir, vamos pegar o exemplo 1, algoritmo 1. Bom, eu tenho aqui um exemplo onde eu faço módulo, tá? Então eu verifico se o número inteiro ele é positivo, ele é par ou ele é ímpar, perdão. Então vai verificar se o número inteiro digitado ele é par ou ímpar. Vamos fazer dentro do DevC++ essa mesma situação. Então, como já explicado na aula anterior, eu sempre vou ter que incluir bibliotecas. Então, no nosso caso, eu vou incluir a biblioteca de entrada e saída de dados, que é o stdio io.h. Certo? Essa biblioteca é responsável por verificar a entrada e saída de dados. Agora eu defino uma classe principal, então que seria o meu início do meu programa, tá? E aqui dentro eu vou declarar as variáveis do tipo int, que é tipo inteiro. Então aqui dentro do Visual G a gente usava como inteiro. Aqui a gente declara primeiro o tipo da variável e o tipo dela é int aqui para inteiro. Lá no Visual G, deixa eu demonstrar aqui para vocês, eu tinha o nome da variável primeiro e depois o nome, o tipo em português inteiro. Aqui então vai ser o mesmo nome de variável, num, e todo fim de instrução eu tenho que terminar com um ponto e vírgula. Feito isso, eu vou escrever em tela uma mensagem para o usuário, também como abordado na aula anterior, a gente utiliza um comando de escrita chamado printf. Então aqui eu vou pedir para informar um valor inteiro. Certo? Então informa um valor inteiro, 2 pontos, e eu quero que seja pulado aí uma linha, então barra n, diferente lá do algoritmo onde a gente usa escreval. Agora eu tenho que realizar a leitura dessa variável, então vou usar scanf, tá? E eu vou fazer a leitura de uma variável do tipo inteiro, ou seja, de um valor decimal. Então eu vou abrir aspas duplas, vou indicar que vai ser lido um valor decimal através do porcentagem D. Vou fazer uma vírgula, colocar um E comercial e colocar o nome da variável para mim fazer a atribuição do valor lido para essa variável. Uma coisa importante que a gente está se esquecendo é dos pontos e vírgula, certo? Então, ponto e vírgula.
Certo, feita essa leitura, eu preciso de verificar se o número digitado é par ou é ímpar, assim como a gente fez aqui no Deve Ser Mais Mais. Então vamos lá, eu tenho que usar módulo. Então vamos fazer uma condição simples, que é o if. Se o num, o módulo aqui ele é representado pelo sinal de porcentagem. Então, se o número módulo 2 for igual a zero, isso quer dizer que o meu número é um número par. Então, vou fazer outro printf informando que o número digitado é um número par. O número é par. E aqui, caso contrário, então no meu else também abro e fecho parênteses para indicar onde ele inicia e termina. Eu tenho um printf informando que o número é ímpar. Então printf o número é ímpar. Certo? Aqui está faltando ponto e vírgula. Então no fim de cada instrução, ponto e vírgula. Então vamos lá, né? Vamos entender aqui o funcionamento. Aqui então eu tenho a informação, eu informo um número inteiro. Aí ele verifica se o número é inteiro, fazendo a divisão desse número por 2 e verificando o resto da divisão. Se o resto for zero, é porque o número é par, a divisão deu exata. Caso contrário, o número é ímpar e a divisão não é exata. Bom, vamos executar esse cara aqui e ver ele funcionar. Informa o número inteiro, 3, vai ter que dar ímpar. O valor digitado é ímpar. Vamos informar um número inteiro e positivo, 4. O valor agora é par. Vamos ver nosso código aqui em Deve Ser Mais Mais. Semelhante, né? Lembrando que aqui eu tenho algumas particularidades. Eu tenho que declarar a biblioteca de entrada e saída de dados, senão não consegue nem escrever nem receber informações. Eu tenho que ter a classe principal, onde eu abro e fecho essa classe por meio de chaves, assim como aqui no Visual G eu declaro um início e um fim. Eu declaro a variável dentro dessa classe, lembrando que o tipo da variável agora vem antes do nome da variável e o tipo é int para representar um inteiro. Se fosse real, um float. E o nome da minha variável vai ser num. Escrevo em tela pedindo um valor inteiro para ser informado, então informa um valor inteiro e pulo uma linha. Ele faz a leitura de uma variável, de um número decimal e armazena dentro da variável num. Depois ele verifica se o número módulo 2 é igual a zero, ou seja, se o resto da divisão do número por 2 é zero. Caso seja igual a zero, ele imprime que o número é par. Se não, ele imprime que o número é ímpar. Lembrando que todo fim de instrução deve ser inserido um ponto e vírgula, tá? Com exceção dos laços de repetições, que a gente vai estudar mais à frente, e das condições se e se não, porque essas são abertas e fechadas por meio de chaves. Vamos primeiro aqui compilar o nosso projeto. Então vou compilar aqui dentro, vou chamar de exemplo 2, tá? Vou salvar. Ok, tá feito aqui. E requer o valor. Tá. Aqui, né, para verificar a igualdade, também tem uma outra particularidade que eu esqueci de falar. Aqui a gente utiliza um igual só para comparar o resultado dessa operação com zero. Dentro do Visual G funcionava assim. Aqui dentro da linguagem de programação C, um igual só ele faz o papel de armazenar valor dentro de uma variável, tá? Dois iguais que verifica uma situação de igualdade. Então, com dois iguais, eu vou comparar o resultado dessa operação com zero. Com um igual, eu estaria tentando guardar zero nessa operação. Por isso dá o erro. Então, vamos de novo compilar. Agora deu certo. Vamos executar. Bom, vamos informar então aqui um valor inteiro. 3. O número é ímpar. Por que deu esse erro? Porque ele não aceita caractere especial. Então, vou pôr um E e um H. Aqui também, tá? Um E e um H.
Joia, vamos executar, vamos compilar de novo e vamos executar novamente. Agora, vamos colocar um número ímpar, certo? O número é ímpar. Vamos tentar com um número positivo agora. Com número positivo, sempre está sendo positivo, não é? Com número par, o número é par. Então conseguimos representar aí perfeitamente o exercício da mesma forma que linguagem de programação C, tá? Lembrando que existe algumas particularidades. E lembrando que o printf ele é programa de escrita em tela e o scanf ele é programa de leitura de dados. Lembrando que para ler uma informação é necessário que eu distingua aqui, ou seja, que eu indique que a minha informação, o tipo dessa informação que vai ser lida, depois um e-comercial e o nome da variável para qual vai ser atribuído o valor digitado. Então vai ser digitado um valor de tipo inteiro, que vai ser guardado na variável num. Certo? Então tá aqui mais um exemplo aí de programa em linguagem de programação C. Bom, eu vou fazer mais um exemplo ainda aqui para vocês. Então, eu vou vir aqui no nosso Visual G. Vou abrir outro algoritmo. Esse daqui a gente abriu 8, algoritmo 1. Eu quero abrir um que tenha valores E aqui, ó, IO. Então, a gente vai representar esse mesmo algoritmo aqui em Visual G, que a gente já fez. A gente vai representar ele lá em DevC++, ou seja, na linguagem de programação C. E aqui, só lembrando, eu recebo 3 valores referentes a lados de um triângulo. Verifico se eles formam um triângulo. Caso eles formem um triângulo, eu classifico o triângulo como equilátero, isósceles ou escaleno. E caso eles não formem um triângulo, eu informo que o valor digitado não é um triângulo, que os valores digitados não formam um triângulo. Bom, aqui eu uso operações dentro das condições cláusulas E e OU. E eu vou já ensinar para vocês como fazer a mesma coisa, usar as mesmas cláusulas dentro de linguagem de programação C. Então vamos lá, vamos fazer aqui um novo projeto, um novo arquivo fonte. Novamente a gente vai declarar a biblioteca, incluir uma biblioteca de entrada e saída de dados, que é o std.io.h. Tá? E aqui então eu vou fazer minha cláusula main. Vou abrir e fechar. Então seria como início do meu projeto. E agora, seguindo o que a gente fez aqui no dev, eu vou declarar 3 variáveis do tipo real. Então o tipo da variável aqui na linguagem de programação C vem antes, então vai ser float. E eu vou ter x, y e z do tipo real. E agora eu vou fazer a leitura dessas 3 variáveis. Então vou imprimir em tela um printf. Vou pôr já um ponto e vírgula aqui para a gente não esquecer. E agora aqui eu vou colocar informe o valor de x. Então informe o valor de x. Certo? Aqui já vou pôr aqui 2 pontos e /n. Aqui então vou fazer também a leitura dessa variável, da variável x. Então, fazer um scanf, que é nosso programa, nosso comando que lê o que foi digitado e armazena nas variáveis. E agora eu vou fazer uma leitura de uma variável do tipo real, então vou usar a porcentagem f. Vou fazer uma vírgula, um e comercial e vou falar em qual variável que eu vou armazenar isso, que é na minha variável x. Bom, feito isso, eu tenho que fazer a mesma coisa para o y e para o z. Eu vou copiar e colar esse cara aqui e vou trazer para cá 2 vezes. Então agora aqui eu vou ler o y e aqui eu vou ler o z. Aqui eu vou ler o y de novo também e aqui eu vou ler o z. Certo? Feito isso, então já garantimos aí a leitura dos 3 dados. Bom, vamos verificar se esses lados formam ou não um triângulo. Para verificar, lembrem que a condição é a soma de 2 lados tem que ser maior do que o lado resultante, ou um lado tem que ser menor do que a soma dos outros 2 lados. Então, para se formar um triângulo,
a minha condição é de que x mais y seja maior que z, ou y mais z seja maior que x, ou x mais z seja maior que y. Então vamos passar isso daqui aqui para a linguagem de programação C. Vou fazer uma condição, que aqui se chama if, né, o nosso C. Vou abrir e fechar parênteses, da mesma forma como foi feito aqui no Deve Ser Mais Mais. E agora eu vou falar que x mais y, ele tem que ser maior que z. E, como é que eu faço aqui a cláusula E dentro da linguagem de programação C? São dois E's comerciais, tá? E agora aqui eu coloco o outro. X mais z tem que ser maior que o y. E agora, outro E, eu tenho que y mais z tem que ser maior que x. Então, aqui não existe o então, eu abro e fecho chaves. Então aqui eu garanti que eu vou verificar essas condições, tá? Deixa eu já salvar aqui como exemplo 3. Exemplo 3.cpp. Sempre vai estar a extensão .cpp. Bom, aqui o que vai acontecer? Caso for um triângulo, eu vou fazer as classificações dele. Se não for um triângulo, então é o else que define aqui o senão, o comando senão. Então ele vai escrever, vou fazer então um printf para escrever em tela. Ele vai escrever os valores não formam triângulo. Certo? Então beleza. E caso for um triângulo, então eu já vou trabalhar com as condições aqui. Quais condições? Então vamos lá, vamos ver que condições são essas que a gente vai utilizar aqui. Perdão. Bom, vamos lá. Aqui no nosso algoritmo, a gente verificou que quando os três lados forem iguais, ou seja, se os três lados são iguais, eu tenho que classificar o triângulo como equilátero. Então eu escrevo equilátero. Aqui no Deve Ser Mais Mais não vai ser diferente. Se x for igual a y, lembrando que aqui para mim fazer comparação não é um sinal só de igual, e sim dois. Usando um sinal de igual eu atribuo dados, eu não quero fazer isso, eu quero comparar. Então eu tenho, se x for igual a y e aqui, se y for igual a z e se x for igual a z. Então ele vai escrever equilátero. Então printf escrever equilátero. Vou evitar aqui os acentos justamente para não dar erro. Lembrando que eu tenho que pôr ponto e vírgula, né, no fim de cada um dos comandos, com exceção das condições. Agora aqui eu tenho um senão, então eu tenho um else. Se não se, não é? Então eu tenho um else e um if já logo na sequência. Então eu faço um else if aqui, que é a minha continuação, da mesma forma como eu fiz aqui, ó, se não se. Então aqui na sequência else if, ou seja, se não se. Agora eu tenho a seguinte condição. Para ele ser isósceles, pelo menos dois lados têm que ser iguais. Então vamos lá. Se não, else if, e aqui na frente do if as condições. Se x for igual a y, certo? Ou, então aqui o sinal de ou são duas barrinhas assim, aqui dentro da linguagem de programação C. X for igual, lembrando que aqui é dois iguais, né? Ia dar erro. X for igual a z, ou, apertei aqui errado, deixa eu dar Ctrl Z, ou o y foi igual a z. Não tem que testar o contrário, porque eu já englobo tudo aqui com esses testes. Caso isso daqui, algum desses seja verdadeiro, ele vai informar que eu tenho um triângulo do tipo, se não me engano, é isósceles ou é escaleno. Deixa eu dar uma olhada aqui, isósceles. Então, isósceles. Bom, opa,
Vamos vir aqui no nosso Visual G ainda. Então tá aqui isósceles. E caso todos os lados forem diferentes, então ele é do tipo escaleno. Então vamos voltar aqui, ainda tenho mais uma condição. Então tenho outro else if, onde eu vou ter que os lados são diferentes. Então se x, o sinal de diferente aqui é exclamação igual, foi diferente de y, e então eu tenho e comercial, x for diferente de z, e y for diferente de z, então, né, ele vai escrever aqui um printf para escaleno. Então, escaleno. Então, tem um triângulo do tipo escaleno. Certo? Com isso, eu garanto aqui que seja executado esse programa. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos compilar ele. Sempre eu tenho que compilar para ver os erros. Função main. Erro antes do. Bom, vamos verificar aqui o que é que eu tenho aqui. Quais são os erros? Provavelmente aqui eu fiz errado em colocar os parênteses. Eu acho que eu tenho que pôr um parêntese agora envolvendo tudo. Vamos testar. Se me lembro bem. Mas é bom que dá esses erros para a gente ir pegando aqui o esquema. Deixa eu compilar de novo. Ó, novamente, eu preciso de um parêntese aqui englobando tudo. Então, mais uma particularidade aqui da linguagem de programação C, né? Onde, quando eu usar condições conjugadas, eu tenho que pôr um parênteses que englobe toda a condição. Então, eu não posso deixar sem um parênteses englobando tudo. E aqui, então, é esse cara aqui. Da mesma forma, então, vai ocorrer para cá. Tá? Se você quiser. Aí, já relembrando, é necessário colocar os dois parênteses. Então, vamos lá, né? Sem problema, a gente coloca. Isso daqui não é trabalhoso. É só colocar. Pronto. Vamos verificar se ainda temos mais algum erro. Então, vou vir aqui executar e compilar. Olha, agora não deu nenhum erro. Então, é outra particularidade, né? Diferente aqui do nosso Visual G, onde eu coloco voando aqui, né? As minhas coisas. Eu tenho que envolver tudo com um parêntese. Então, aqui no Dev C++, mais uma particularidade aí para vocês. Vamos lá, vamos executar então agora de vez e vamos verificar o funcionamento. Então, para não formar um triângulo primeiro. Então, vamos lá. Eu vou informar o valor 1, o valor 100 e o valor 1000. Os valores não formam um triângulo. Beleza. Vamos executar então novamente. Agora, vamos fazer com que todos os lados sejam iguais. Então, valor 4.5, usar valor real. Outro valor 4.5. Outro valor 4.5. Opa! Quando todos os lados são iguais, ele é equilátero. Vamos executar de novo para a gente verificar as outras possibilidades. Então aqui eu tenho somente dois lados forem iguais. Então eu tenho 4, 4 e 5. Opa, deu certo, isósceles. E o último teste, se os três lados forem diferentes, porém formarem um triângulo. Então vamos executar ele aqui novamente. E vamos colocar três lados diferentes, 4, 5 e 6, do tipo escaleno, certo? Então tá aqui mais um exemplo aí em linguagem de programação C, agora utilizando cláusula EIO. Então vou fazer aqui algumas anotações no código para que vocês possam receber isso daí junto com o DVD lá na casa de vocês e fazer aí um estudo mais aprofundado, tá? Então aqui, ó, declara as variáveis como tipo real, tá? Aqui a questão da leitura eu já coloquei em outro algoritmo, comentário, então não vou fazer. Condições conjugadas.
Então, condições com mais de uma condição, né? Onde eu tenho que trabalhar com e ou ou. Então, condições conjugadas devem ser envolvidas por parênteses, que é o que aconteceu aqui, ó. Eu envolvi todas as condições por um parêntese para ela funcionar. E aqui ainda vou colocar um outro adendo, uma observação que os dois ex-comercial aqui equivale ao e de lá do nosso algoritmo, tá? Então aqui, beleza, mesma coisa aqui para essa condição aqui de baixo. Aqui, outra observação, que as duas barras equivalem aí ao ou da nossa do nosso algoritmo. E bom, aqui ainda outra observação, aqui não podemos esquecer que esse cara aqui, que é o exclamação igual, ele equivale ao diferente, ou seja, a esse símbolo aqui no algoritmo, que é o nosso símbolo de diferente, certo? Então é isso, pessoal. E aqui é o senão. E aqui senão C. Bom, pessoal, então é isso por essa videoaula só. Queria demonstrar esses exemplos aqui para vocês. Veja como é fácil, né? Como é simples, uma vez que a gente já entendeu a lógica anteriormente, como fica fácil transportar para outra linguagem de programação. A única coisa que eu estou ensinando aqui para vocês não é a lógica, e sim a sintaxe da linguagem, onde muda aqui alguns elementos só, né? Por exemplo, aqui a forma como se escreve um C e um C não, que agora é if e else. Então, uma vez que você entende lógica de programação, você consegue aplicar em qualquer linguagem de programação, desde que você saiba essa linguagem, ou você pesquise os comandos dessa linguagem, que aí cada comando para cada linguagem é diferente. Então, o comando de escrita lá em algoritmo é escreval ou escreva. Aqui é printf. Em Java, system.out.printf. E assim vai. Cada linguagem tem sua particularidade, porém o funcionamento permanece o mesmo. Bom, pessoal, nessa videoaula é só. Até o próximo vídeo. Falou!